2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Glória. Bendito seja o teu nome, Jesus, Rei Santo. Diz assim na minha tradução: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não olhamos ou não atentamos nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, elas passam, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, nesse capítulo, como eu já falei, Paulo ele faz um desabafo. Ele diz que ele e todos os apóstolos e missionários eram perseguidos o tempo todo, mas nunca desamparados. Eles eram abatidos, mas não destruídos. Eles eram atribulados, porém não angustiados. Muitas vezes perplexos, mas não desanimados. Aleluia. Paulo continua dizendo que no seu corpo ele levava a morte de Jesus, para que através dele, naqueles que fossem ministrados por ele, recebesse vida. Ou seja, ele diz: em nós os pregadores, em nós os missionários, em nós aqueles que servem a Deus na obra, opera a morte, porque a nossa vida é uma vida de sacrifício, porque a nossa vida é uma vida de tribulação muitas vezes. A nossa vida, como Paulo já disse em vários textos, 1 Coríntios 11 principalmente, ele foi um homem muito perseguido, ele foi açoitado mais de 4 vezes, ele apanhou, levou pedradas, apedrejado, o navio onde ele estava naufragou mais de 2 vezes. Um homem que viveu à beira da morte muito tempo, pastor, para fazer a obra de Deus. Então ele pagou um preço, ele teve que renunciar a muitas coisas, mas tudo isso com propósito. Ele diz: para que em mim, na minha carne, a morte de Cristo prevalecesse, mas através de mim, ou seja, na igreja, em vós, operasse a vida de Jesus, operasse o poder de Jesus e a glória de Jesus. Nós, homens e mulheres de Deus, se quisermos termos resultados, irmãos, temos que estar preparados para a renúncia, temos que estar preparados para o sofrimento. Não devemos nos abater. Ele diz: eu sofri, mas eu não me abato, eu sou perseguido, mas eu não sou desamparado. Deus está conosco. Aleluia. E no final, onde eu li, irmãos, ele continua dizendo: por isso não desanimo. Oh, irmãos, a diferença da fé verdadeira para a fé falsa é que a fé falsa desanima. A diferença da fé verdadeira, a fé que Deus aprova, a fé que Deus gosta. Tem um texto que Jesus, ele olha para as pessoas estavam acreditando nele. O texto diz assim: naquele dia muitos acreditaram em Jesus, mas, Jesus, porém, não confiava neles. Eles acreditaram, só que acreditaram no Jesus dos milagres apenas, acreditaram no Jesus dos sinais. A palavra não estava impregnada no coração. Então Jesus olhava para aqueles e dizia: é de momento, vai passar. Quando chegar o sol, quando chegar a provação, quando chegar o dia ruim, vão me abandonar. Será que nós somos desses que no momento da dificuldade desanimamos? Meu Deus. Será que nós somos desses que no momento da dificuldade olhamos para trás? Será que nós somos desses que no momento da dificuldade desistimos? Meu Jesus. Paulo continua dizendo: não que eu seja um homem de ferro, não que eu seja um homem muito melhor que os outros, não. Eis que o Senhor tem colocado tesouros, que são a sua glória, em um vaso apenas de barro. Eu sou um vaso de barro, mas o Senhor tem tesouros para nós. Glória a Deus. E ele continua dizendo: não desanimo, pelo contrário, ainda que o meu homem exterior está envelhecendo, está
corrompido, está ferido, está fraco, aqui dentro tem um homem interior que está renovado dia após dia, porque eu não estou olhando para a tribulação, não, eu estou olhando para o peso da glória que vai se revelar naquele dia, eu estou olhando para o galardão que Jesus tem preparado para mim. Eu não olho para o que eu vejo, eu não olho para os momentos, eu não olho para as dificuldades, porque elas passam, elas são temporais. Eu olho para aquilo que não se pode ver, pois aquilo que eu não vejo é eterno. Aquilo que Deus tem preparado para a gente não vai passar, irmãos. Paulo está dizendo assim: eu não estou olhando para o que está acontecendo agora, não, isso é pouco. Eu não estou olhando se alguém está me xingando, eu não estou olhando se alguém está me perseguindo, eu não estou olhando se me açoitaram, se me apedrejaram. Não, tudo isso vai passar. E o que não vai passar, Gabriel? O peso da glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio. Tanto que quando Paulo está morrendo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora o que me resta é a glória, é a coroa que está me preparada, que o justo juiz me dará naquele grande dia. É ali que estão os meus olhos, é ali que está o meu foco. Por isso, não desanimamos, ainda que o meu corpo exterior se corrompa, por dentro eu estou renovado na esperança da glória de Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, sei que foi uma saudação grande, mas coloque isso no seu coração. Maravilhoso é o nosso Não sejamos Deus, como aqueles que voltam. Não sejamos como aqueles que desanimam. Não sejamos como aqueles que enfraquecem rapidamente. Não. Jesus falou: aquele que pôr a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Olha para frente, anda para frente e confia naquele que tem todo o poder e toda a glória e toda a graça para a sua igreja. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém?